Pedro Borges e Kátia Rodrigues, hoje no nosso quadro de entrevistas, nós conversamos com Danilo de Sá, que é psicólogo comportamental, já desenvolve suas atividades profissionais há 7 anos, ele é professor também, especialista em psicopedagogia, e terapia comportamental. Nós vamos conversar com ele aqui exatamente sobre esse momento, que é o Dia das Crianças, mas eu gostaria que o senhor falasse para a gente da sua atividade profissional. Criança, essa fase que a gente considera como criança, é até os 12 anos mesmo? Essa fase assim a gente fala mais fase de desenvolvimento, né? Sim. A do 0 aos 12 anos, então leva mais em conta não só a idade cronológica, mas desenvolvimento também da criança. Que fases a criança vive até chegar a esse momento aí que é de transição já para a adolescência? Olha, não vamos fases, estágios, períodos, né? Vários autores, vários teóricos vão segmentar os seus estudos em muitas delas, né? Então assim, eu vou dar ênfase aqui realmente vou chamar de estágios aqui, né? Seriam estágios da primeira infância, onde a primeira infância seria onde a criança vai aprender ao convívio com os pais, a brincadeira dela, né? E a segunda infância, que seria a fase onde ela começa a ir para a escola. É a fase onde ela vai aprender um pouco mais sobre regras, comportamentos, limites e assim por diante. Não depois temos fase meninice, então fase social. Então vamos ter fases ou estágios que ela vai compreender, às vezes, concomitante com a idade cronológica ou não, às vezes só desenvolvimento, né? Então isso varia muito. Alguns teóricos, quando eu estudei na época, eles colocavam que a primeira infância seria dos 4 anos em diante, ou a segunda infância como dos 4 anos em diante, ou 7, que era o período que a criança inicia a ir para a escola e assim tinha já a questão de aprender algumas regras. Hoje em dia, essa fase estaria um pouco distoante por conta de que, pelo menos em Teresina, nós temos essa fase bem mais recente. Hoje nós temos crianças com 8 meses de idade já indo para a escola bilíngue. Né? Então, mudou-se as práticas comportamentais, então mudamos o comportamento, portanto, mudamos também alguns estágios e fases também do que seria primeira, segunda infância, estágio social ou não. Nesse caso, a gente percebe que é uma fase extremamente importante e os pais devem ter, assim como os educadores, enfim, a sociedade como um todo, todo um cuidado, né? Eu gostaria que o senhor colocasse para a gente que tipo de cuidados são esses que a gente pode tomar nessa fase em que a criança constrói o caráter, enfim. Uma repressão de algum comportamento pode resultar num transtorno futuro. Como esse adulto futuro, como é que ele pode se construir de uma forma saudável, né? As práticas saudáveis, realmente nós vamos ter diversas, assim como também as inadequadas, né? Então tudo depende realmente de um planejamento familiar, né? De como esses pais estão preparados para receber essa criança, preparar esse futuro dela, a escola, quem vai cuidar da criança, quem vai deixar levar, quem vai fazer tarefa com ela, quem vai brincar. O momento de brincar é muito importante. Hoje em dia nós temos pais que não dão ênfase, não dão importância necessária para o brincar da criança, né? Acho que o brincar é aquele só deixar ela livre ali com um parque de diversão, porque os quartos das crianças hoje em dia não uma são televisão. Então hoje em dia alguns pais acham que o quarto da criança é um parque de diversão onde ela fica lá sozinha. Até um parque de diversão você tem que ter monitores. Então no brincar tem que ter alguém monitorando, mostrando como é a regra da brincadeira. E um detalhe, nós vivemos num país em que a grande maioria das famílias, ou seja, não tem tantos recursos, ou seja, para ter esse tempo disponível, geralmente o pai trabalha, a mãe tem que desenvolver outra atividade enquanto também cria seus filhos. Ou seja, a grande maioria das pessoas não tem os recursos para colocar o filho numa ótima escola, enfim, e outros possa desfrutar de momentos de lazer e tantos outros. Como trabalhar isso com uma pessoa lá da periferia, não só apenas uma pessoa que está vivendo muito bem? Na verdade, isso tudo bem que hoje em dia nós temos uma rotina de trabalho grande,
onde pais e os cônjuges, né, pai e mãe, trabalham, né, e a criança fica muito tempo em casa sozinha com o babá, ou com o tio, ou no berçário, ou numa creche. Assim, na verdade, esse recurso que eu vou dizer agora, ele é barato. O brincar da criança. Ele independe de uma questão econômica, social. Ela depende mais do tempo. Esse tempo não precisa ser 1, 2, 3, 4, 5 horas brincando com a criança ininterruptas. 30 minutos, às vezes, é suficiente, ou 10 minutos é o suficiente para a criança aprender no brincar ali, a ter vários comportamentos de aprender a empatia, aprender a se colocar no lugar do outro, questão de afeto, né? Então, assim, são recursos que não precisa de disponibilidade financeira, apenas de tempo. E que perpassa todas as crianças, sejam com alguma limitação ou a chamada criança típica. Né? Seja ela típica, atípica, de nível social, alto ou baixo, o único recurso exigido aqui é tempo e conexão. Conexão física mesmo, conexão realmente de você estar ali naquele momento ali, bom, agora eu vou brincar com o meu filho. E aquele tempo ali é meu e dele. Seja com as altas tecnologias dos tablets que tem hoje, que você brinca, vamos pra cá, filho, vamos fazer igual, né? Tá trabalhando imitação, ou instrução, ou então mesmo com um brinquedo, com uma pedra, porque na minha época a gente brincava com recursos que existiam no ambiente mesmo, a pedra, pau e tudo mais, ou seja, tudo que tinha ali disponível ao nosso redor era brincar. Então, é só você ter poder de criatividade, conexão e tempo. E não precisa ser um tempo imenso, não. Pouquíssimo é o suficiente para você se conectar à criança e ele aprender com isso a questão moral, de valores, tudo enquanto, né? É no brincar que a criança aprende a se comportar e a desenvolver um bom caráter, um bom repertório.